Olá, gente. Meu nome é Renata Rigolin. Venho aqui nessa noite para partilhar com vocês mais uma vez sobre um tema que também toca a minha vida, né? E esse tema, de modo particular, toca muito minha vida e provavelmente vai tocar para sempre, porque é uma forma muito particular de Deus falar com a gente, né? Que a gente não tem como entender, que a gente não tem como fazer nada, só esperar, né? Que eu chamo e que a Bíblia também fala, que é o tempo de deserto, tempo de esperas, né? Que a Bíblia fala. E é um tempo muito difícil para quem vive, né? O que é esse tempo de esperas? É um tempo onde, onde o Senhor fala com a gente, ele fala que vai estar tudo certo, que as coisas vão acontecer, mostra na palavra, muitas vezes ele dá visualizações, você orando, ele te dá palavras, você faz orações, ele te dá uma certeza muito forte no seu coração de que aquilo vai dar certo, de que aquilo vai acontecer. Só que as coisas não mudam. Só que você não vê diferença. Só que as coisas que deveriam acontecer não acontecem. Se você Deus fica em silêncio. Se ele falou que você vai passar, vamos supor, no vestibular, você não passa. Se ele falou que você vai ser curada daquela doença, você não é curada. Se Deus falou para as meninas, né, que gostam, que amam, igual eu também, vou falar porque isso aconteceu muito comigo. Você vai arrumar um namorado, uma pessoa de Deus. E isso não acontece, né? O seu pai vai arrumar um emprego, eu vou te dar um emprego. E isso não acontece. E você desanima de orar. Por quê? Porque Deus falou. Aí o que acontece? Você tem uma proposta de emprego. Deus falou com você que você vai arrumar aquele emprego. Que Deus vai arrumar um emprego, que você vai conseguir aquele emprego, né? Aquele emprego não, que você vai arrumar um emprego, que você vai passar no vestibular, que você vai arrumar um namorado, né? Que você vai ser curado e você vai lá, faz o vestibular e você não passa. Você vai lá fazer entrevista de emprego e você não é chamado. Você arruma um paquera e esse paquera não te paquera. Você faz um exame para ver como que tá a sua doença e a doença continua lá. E a gente se revolta, para de orar. Por quê? Porque Deus falou para mim que eu ia passar no vestibular? Por que Deus falou para mim que eu ia arrumar um namorado, que eu ia arrumar um emprego, que eu ia ser curada? E muitas outras coisas. E eu não consegui. E não aconteceu. Por quê? A gente se revolta, né? E fica aquele sentimento ruim. Deus não olha para mim, Deus não me ama. Deus não gosta de mim.
Por que fulana passou que nem hora e eu aqui orando e Deus falando para mim que eu ia passar e eu não passei? Por quê? Porque o Senhor, Ele quer a nossa fidelidade. Ele quer ver até aonde nós somos fiéis a Ele. Porque, às vezes, se Ele der esse emprego pra gente de primeira, será que a gente vai continuar a orar? Será que se Ele der esse namorado que a gente tanto quer, a gente vai continuar indo na missa, a gente vai continuar indo no culto, a gente vai continuar orando? Será que se a gente passar no vestibular, a gente vai continuar orando na mesma intensidade? Ou a gente vai para as festinhas da faculdade, ou a gente vai ficar fazendo outras coisas e vai esquecer dele? Se a gente arrumar um emprego, a gente vai ter dinheiro, a gente vai abrir os nossos horizontes e vai esquecer um pouco de Deus. Ou se Ele nos curar agora, a gente vai esquecer de toda a oração, de todo o nosso trajeto até aqui e vai viver a nossa vida. Deus sabe o nosso coração. Deus sabe como a gente é. Deus nos conhece. Ele que nos fez. Deus nos sonda. Ele sabe a hora certa. Ele sabe que talvez se Ele nos desse agora, não seria a hora correta. Eu vou dar um testemunho para vocês, né? Que eu ia dar mais pra frente, mas da minha fidelidade ao Senhor, né? Assim, eu sempre fui uma pessoa, como eu já falei em outros vídeos, né? Eu sempre fui uma pessoa de muita oração, né? E o sonho, pelo menos o meu e da maioria das meninas, é de um dia casar, de um dia ter filhos, de um dia construir uma família, né? E o meu não é diferente, não era diferente e não é até hoje diferente. E desde que eu entrei para a igreja, né, eu comecei a orar e ter uma certa idade, né, que é uma idade de paquera e tal, eu comecei a orar ao Senhor. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos. Eu comecei a orar ao Senhor e pedi ao Senhor um namorado, né? Um namorado, que eu queria um namorado de Deus. Que eu não queria qualquer um, eu queria um namorado de Deus. E aí, foi passando o tempo, e nada do namorado de Deus. E Deus me falava que ia me dar um namorado, e nada do namorado chegar. Deus falava que ia me dar um namorado, e nada do namorado chegar. Aí eu tive alguns namorados, algumas experiências muito dolorosas, né? Algumas experiências, assim, que me trouxeram muitas consequências, né? De traição, de dor, de mágoa, né? Que até hoje ainda, né? Eu estou me recuperando, né? Graças a Deus, Deus já fez muita coisa, mas ainda falta. E chegou uma época, né? Eu já tinha 35 anos, né? E desde os 15 anos de idade, eu orava pedindo um homem de Deus, um homem, uma pessoa. E assim, eu fiz uma listinha, né? De uma pessoa de Deus que eu queria pra mim.
No outro vídeo, eu vou contar mais sobre isso e sobre namoro e tal. Mas só para ilustrar as esperas de Deus, né? Então, desde os 15 anos eu vim pedindo. Só que chegou nos 35, né? 20 anos depois, eu não tinha recebido a minha graça ainda. Eu tinha passado por muitas desilusões, por muitas tristezas, e Deus me dizia: você vai ter um marido, você vai se casar, você vai ter filhos. Que eu falava para o Senhor que era o meu sonho casar e ter filhos. E Ele me falava: você vai casar, você vai ter filhos, você vai arrumar uma pessoa que eu vou te dar. Só que assim, eu com 35 anos, numa cidade de Martinópolis, pequena, desse jeito, né? Falava: gente, aonde que eu vou conseguir uma pessoa assim? Como? Né? Eu desisti. Eu falei: eu não vou conseguir. E Deus me falando. Só que eu falei: quer saber? Não acredito mais. Chegou um dia que eu falei: Senhor, quer saber? Eu desisto. Você já me falou, você já me prometeu. Eu cheguei no meu oratório, né, que eu falo, meu oratório, e chorei para Deus. Falei: Senhor, desde os 15 anos você me diz isso. E até hoje, faz 20 anos que eu oro nessa intenção. E você não me deu até hoje. Só que filho eu vou ter. Nem que eu adote, mas eu vou ter. Aí Jesus falava pra mim: filha, eu vou te dar um marido, eu vou te dar filhos. Eu falava: como você vai fazer isso? Eu não acreditava, né? Eu sou tipo assim, eu sou uma super Tomé, sabe? O Tomé da Bíblia, só acredito vendo. Então, deve ser o caso de vocês também, né? Passando por um deserto, que nada acontece, e meu deserto foi de 20 anos, né? Que nada acontecia, que nada mudava, e Deus falava comigo que ia acontecer, e nada mudava, eu só me machucava, as coisas não aconteciam, e eu falava: não vai acontecer, eu já tô com 35 anos, já tô velha, né? Quem vai me querer? E aí, de repente, num dia, apareceu o Vicente, que é o meu namorado, hoje, que é um moço que eu conheci na infância, que era as nossas famílias são amigas desde a infância, que eu conhecia ele há muito tempo. E a gente voltou a se encontrar. E aí, a gente começou a conversar, né? Que a gente nunca teve oportunidade, assim, de parar pra conversar. E assim, e viu que a gente tinha muita afinidade, né? Muita afinidade. E daí, assim, a gente começou a namorar. Assim, no mesmo dia, sabe? E assim, essa semana nós vamos fazer 3 meses de namoro. Amor, um beijo, te amo. A gente vai fazer 3 meses de namoro. E assim, ele é uma pessoa que eu não tenho dúvidas que foi o Senhor que me mandou, sabe? Que em outro vídeo eu vou contar sobre isso, mas que é a pessoa
ideal para mim. Porque se ele tivesse chego na minha vida lá atrás, não teria dado certo. Não teria sido essa bênção que ele está sendo para minha vida hoje, né? Então eu digo para vocês que se a sua vida tá um marasmo, se você já perdeu todas as esperanças, igual eu tinha perdido, com 35 anos, ter filho, casar, arrumar um namorado, numa cidade pequena, né? E Deus falando desde os 15 anos, Renata, você vai casar, você vai arrumar um namorado. E nada acontecer. E nada mudar, né? Então, se a sua vida continua igual a minha, nada mudar e nada acontecer, e Deus falar, é porque não é a hora. É porque não é o momento. É porque o momento da sua graça plena não chegou. Porque se Deus te der agora, não vai te fazer bem. Escuta isso que eu tô te falando. Eu vou repetir para que você escute bem. Se ele não mandou, é porque não vai te fazer bem agora. Vai te trazer consequências ruins, igual para mim teve. Os meus ex-namorados me deram consequências horríveis. Por quê? Porque não eram as pessoas que Deus tinha para mim. Me trouxeram coisas que até hoje eu carrego, né? E até hoje eu tenho que Deus tem para curar, né? Então, assim, se Deus não te deu, levanta a mão para o céu e glorifica e continua orando, porque Deus vai te dar a sua bênção a hora que for a hora certa. O deserto é um tempo de oração, jejum e espera. Tempo de espera. Esse tempo é um tempo de muita dor. Eu sei, gente. Eu sei que dói. Eu sei que a gente chora. Eu sei que a gente se desespera. Eu sei que a gente pensa que Deus não tá vendo a gente, que Deus não gosta da gente, que a gente quer parar de rezar, que a gente não quer gostar mais de Deus, que quer sumir da igreja, que Deus não gosta da gente, que Deus não ama a gente, que isso e aquilo, mas não é nada disso, gente. Deus ama a gente profundamente, profundamente. E por isso que até hoje a sua graça não chegou. Porque Ele nos ama demais. E não é a hora dessa graça chegar. Porque se ela chegar agora, vai te trazer mal e não vai te fazer bem. É isso que eu te falo. Que pra mim não foi graça. Não foi graça. E foi graça quando Deus mandou. Quando eu procurei pelas minhas próprias mãos, não foi graça. Foi dor e sofrimento. Então espera em Deus. Espera em Deus. Sei que dói. Eu sei que dói. Eu sei que a gente chora. Mas espere em Deus. Ora para o Senhor dar o dom da paciência. Ora para que o Senhor tire essa dor que está no seu coração, essa mágoa que tá corroendo o seu coração, essa tristeza que tá dando, que tá dando de pensar que você não conseguiu, de pensar que você é incapaz. Ora para o Senhor para pedir para Ele tirar essa mágoa que você está sentindo dele, por ele não ter feito o que ele prometeu. Mas ao mesmo tempo, se você for capaz, glorifica a Deus. Glorifica a Deus, porque Ele não te deu, foi para o seu bem.
porque não é a hora, porque não ia te fazer bem. E eu digo com todas as palavras. Hoje o Vicente é o homem da minha vida e me faz muito feliz. E eu tenho certeza que ele é a pessoa que eu espero há 20 anos. Então, gente, vale a pena esperar. A graça, quando Deus manda graça, é realmente uma graça. Não é qualquer coisa. Não é uma coisa banal. É um baita de um presente que vocês vão se surpreender, porque na hora que eu recebia o Vicente, foi muito mais do que eu pedi. Foi muito mais do que eu pedi. Muito mais do que eu pedi. E quando vocês receberem a graça de vocês, vai ser muito mais do que vocês pediram. Muito mais do que vocês pediram. Vou repetir. Vai ser muito mais do que vocês pediram. Então, gente, vale a pena esperar. Vale a pena esperar em Deus. Fiquem com Deus. Espero que essa palavra tenha tocado seu coração e orem para que o Senhor tire toda essa mágoa do seu coração. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.